Hoje eu quero falar para você o que diz a Bíblia em Daniel, no seu capítulo 2, dos versículos 18 ao 22. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Que lindo essa palavra de Deus que ele está querendo falar conosco hoje. Aqui nesse capítulo 2, se você parar para ler, você vai encontrar então um relato de um sonho intrigante que o rei Nabucodonosor ele teve, que estava sendo até incapaz de alguém interpretar esse sonho, ou dele mesmo, né, o rei Nabucodonosor interpretar. Então o rei, claro, ficou furioso porque aquele sonho estava chamando muito a atenção dele, e aí ele condenou à morte todos os sábios da Babilônia, justamente porque nenhum conseguiu ali discernir o sonho. Mas diante dessa situação, eis que surge a presença de Daniel. A gente encontra um jovem fiel a Deus, que se apresenta então para o rei Nabucodonosor e pede a ele uma chance para desvendar o mistério. Até porque Daniel ali, ele sabia no Deus que ele confiava. Eu já começo a admirar essa passagem bíblica ao ver alguém que caminha com Cristo e alguém que não caminha com Cristo, porque imagina você a cena, alguém desesperado para querer saber o sonho, a interpretação daquele sonho, e chega um sábio, fala uma coisa que não tem nada a ver, chega outro sábio, fala outra coisa que não tem nada a ver, chega talvez um outro sábio e diz: rei, me desculpa porque eu não consigo decifrar esse seu sonho, até que de repente o rei ele vai ficar furioso e diz: então mate todos esses sábios. Mas ele ainda vai ficar o quê? Com aquela vontade, desejo de entender o que esse sonho quis dizer para mim, o que ele quis dizer. Às vezes nós estamos desta forma, desesperado por algo. Meu Deus, eu preciso pagar essa conta, eu preciso resolver tal situação. Porque o amanhã tem que chegar logo, porque se eu não resolver isso, o mundo vai acabar. E quantas das vezes nós estaremos desesperados, assim como o rei Nabucodonosor. Mas aí nós precisamos ter um olhar de Daniel. Porque Daniel, quando ele chega ao rei, ele não vai de peito humano, mas ele vai com a humildade de espírito, porque ele sabia que poderia ajudar o rei, ajudar ali outras pessoas que estavam no palácio. Assim é o que nós também precisamos entender, que no meio de uma aflição, que no meio de um desespero, eu preciso recorrer a Deus, porque Deus ele vai estar sempre ali, disposto a ouvir a sua oração, e tudo que ele quer é que você tenha a humildade de chegar até a Deus e dizer: ó Deus, eu estou com um problema assim, assim, assado. Eu estou com tal dificuldade, eu estou precisando resolver tal problema. Então, aqui nós vemos dois contextos: alguém desesperado e alguém confiante. E você que está aqui me acompanhando, você pode estar em um desses lados, sendo aquele que está desesperado ou aquele que está confiante. Mas
o desespero, ele não vai te levar a bons resultados, pelo contrário, porque muitas das vezes na limitação humana fará com que você haja por impulso, haja por desespero ou haja porque você diz que eu acho que o caminho é esse, porque o meu coração está dizendo. O coração é enganoso. A palavra de Deus é verdadeira. Então, quando eu recorro à Bíblia, eu recorro à palavra de Deus, ali eu tenho resposta, ali eu tenho a diretriz, ali eu tenho o posicionamento que eu estou precisando para a minha vida ou para a situação que eu estou vivendo naquele momento. Porque de repente Deus ele pode chegar dentro da palavra dele e dizer para você: vai! Pode prosseguir, pode fechar, pode falar, como ele pode de repente dizer: não vai, não faça, não diga nada, fique parado, fique parada. Mas aqui a gente vai encontrar em Daniel uma lição muito clara, porque Daniel, quando ele chega até a presença do rei, pede essa chance, e mesmo sabendo que devido ali à necessidade do rei, à fúria do rei, ele também estava ameaçado de morte, mas ele reconhece a sabedoria que vem de Deus e não da sua mão humana. É isso que você precisa extrair como lição e entender que você, como ser humano, precisa da sabedoria de Deus, da orientação de Deus, do que Deus está querendo dizer para você. E aí o que Daniel vai fazer? Ele junta os amigos para orar. Você, no meio do seu desespero, no meio da sua preocupação, você tem, talvez sozinho por uma falta de força, mas acompanhado de outras pessoas para orar? Tem gente que é forte e aí sozinho vai conseguir entender que é dependente da misericórdia de Deus, mas tem aquela pessoa que sozinha não vai conseguir. Então a Bíblia está nos mostrando o quê? Que Daniel sozinho, ele talvez não conseguiria, mas ele chama amigos para orar, para Deus desvendar os mistérios e trazer sobre ele a misericórdia. Talvez você está também desesperado ou desesperada e o Senhor está dizendo para você: chame a atenção de Deus, pare e fale com Deus. Ah, mas eu não estou tendo cabeça para falar com Deus. Então faça como Daniel, reúna pessoas, reúna amigos, reúna homens ou mulheres de Deus para você com eles estar em oração, para que o Senhor traga misericórdia e capacite você a entender a revelação oculta que o Senhor quer trazer para a sua vida, porque essa é a lição preciosa que nós encontramos aqui nessa passagem de Daniel, porque quando nós nos deparamos com situações difíceis e desafiadoras, a primeira coisa então que nós devemos fazer é buscar a face de Deus em oração. Não é sair perguntando para A, para B, para C, não é sair questionando o que eu faço agora, não é para você se desesperar, mas é para você parar e falar com Deus. É isso que o Senhor está pedindo para você. Não fique desesperado, não fique desesperada, porque o teu desespero só vai levar você a dores, mágoas, decepções, porque você vai se frustrar, porque você está usando a mão humana, a capacidade humana, mas o Senhor, no meio dessa situação, Ele está querendo ensinar você a encontrar o caminho certo, a decisão correta. Por isso, haja como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, que não ouve vozes de homens, vozes humanas, mas que ouve a verdadeira voz que vem de Deus. Aleluia! Oh glória! Que palavra linda! Como eu posso sentir a presença de Deus nos ensinando através desta palavra maravilhosa. E aqui a gente
vai ver então Daniel e os amigos que estão ali confiando em Deus, estão falando com Deus, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo a sabedoria de Deus. E aí o que vai acontecer logo em seguida? Deus ouviu a oração de Daniel. Olha, eu não sei se você consegue perceber, a Bíblia, quando ela mostra para nós que Deus ouviu a oração de Daniel, isso alegra você? Anima você no meio da tempestade de entender que se você orar, se você falar com Deus de todo o seu coração, com a sua verdade para Ele, o Senhor Jesus, vai ouvir a sua oração. E detalhe, Ele não vai só ouvir, Ele vai falar com você. Assim como você vai falar com Ele, Deus, Ele tem ouvido e ouve. Deus, Ele tem boca e responde. E você talvez vai poder proclamar com gratidão, assim como Daniel disse: bendito seja o nome de Deus para todo sempre, pois dele é a sabedoria e o poder. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e estabelece outros. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos, é o que está dizendo Daniel no capítulo 2, nos versículos 20 e 21. É Deus quem vai ter esse poder de mudar a estação, de mudar a época, de gerar a sabedoria para você que está precisando de sabedoria, gerando conhecimento para você que está precisando de conhecimento. Mas cabe a você, se você está disposto a ouvir a voz de Deus ou vozes. Ah, mas fulano disse isso, Beltrano disse aquilo, não sei quem disse tal coisa, e eu tô até na dúvida se eu ouço A, o B, o C ou o D. Mas você não para um minuto para dizer: eu abandono todas as vozes humanas para ouvir a voz de Deus. Tá, mas e se de repente Deus falar não para mim? O não de Deus também é resposta. Ah, mas não era isso que eu queria porque eu estava precisando tanto. Dentro da tua capacidade e limitação humana, você acredita que precisa, acredita que vai dar certo. Mas quem tem uma visão futura e vai ver se isso é cabível estar nas suas mãos ou não, é Deus. Por isso, Ele nos ensina a ouvir a voz dEle e a experimentar a fidelidade de Deus, porque se Ele falou sim, vai. Mas se Ele também falou não, acredite, mesmo que você como um ser humano vai se chatear, mas entenda, é o Senhor quem está direcionando a sua vida, para que você não venha cair no laço do passarinheiro, para que você não venha se ferir, porque às vezes Satanás, ele vai preparar pratos, ele vai preparar situações que aos seus olhos parece ser uma oportunidade maravilhosa. Parece. Mas não é. Não é. Então você precisa falar com Deus para saber: Deus, eu posso ou eu não posso? É meu ou não é meu? Que você tenha essa humildade. A humildade de enxergar a Cristo. E de entender que não importa qual seja o desafio ou o questionamento que você esteja tendo neste momento, o Senhor está dizendo para você: fale com Deus. É isso que Ele quer de você nesse momento. Fale com Deus, porque quem vai te dar a resposta certa é Deus. Esqueça tudo o que falaram para você. Esqueça. E ouça apenas uma voz, e essa voz que você precisará ouvir é a voz de Deus. Como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? É se achegando até a Ele,
Ah, mas eu tô com a minha vida corrida e tá... Pare tudo que você está fazendo e vá procurar Deus. Não importa se é dentro do carro, se é dentro de um banheiro, se é dentro do quarto, se é no seu trabalho, não importa se você vai falar com Deus em pensamento, se você vai falar com Deus verbalizando palavras em sua boca, se você vai falar alto, se você vai falar baixo com Deus. O que Deus está pedindo para te dizer é: fale com Deus. Quando você falar com Deus, você vai ter a resposta e a sabedoria que vem de Deus. Assim como Daniel teve a humildade de recorrer até a Deus, é isso que Deus quer que você faça hoje. Hoje, não é amanhã, não é depois, hoje. Porque hoje o Senhor quer falar com você. Então abra o teu coração, a tua mente, o teu ouvido, se achegue a Deus e diga: Deus, eu tô aqui. Eu tô aqui. E o meu problema, a minha causa é essa e essa. Seja sincero a Deus, seja sincera a Ele, porque Ele quer falar com você. Ele quer gerar em você a resposta que você tanto procura. E hoje, exatamente hoje, Ele vai te responder. Basta você permitir esta oportunidade entre você e Deus.